Rapaziada, tudo normal na Alemanha, né? O Bayern de Munique se encaminha para mais um título da Bundesliga e após aí o último ano que o Leverkusen conseguiu surpreender todo mundo, voltamos à normalidade. Estou aí com o Rodrigão, parceiro de sempre, e com o nosso amigo especial aí do canal, o Max, né? Nosso especialista aí direto da Europa, Fanático do Bayern. Tamo aí de fanático do volta. Bayern. E falaremos sobre isso aí, rapaziada. E para vocês, alguma surpresa esse título aí? Mais um título do Bayern de Munique que vai se confirmar aí nesse sábado? Voltou ao normal, né, mano? Cara, das últimas 11 Bundesliga, o Bayern Munique ganhou 10. Só perdeu a última, tá ligado? E foi porque o Harry Kane chegou com a nhaca do Tottenham. E o Bayern teve que fazer esforço pra ganhar, pra tu ver como é que era braba a nhaca. É complicado, né? Mas esse ano aí voltou tudo ao normal, né? Graças a Deus. Acho que assim, se você for ver até eu tava vendo esses dias aí que essa temporada do Company em questão de desempenho é melhor do que muitas das temporadas passadas, por sinal. A Bundesliga do Bayern é muito boa em questão de números defensivos e ofensivos. Até estava trocando ideia com vocês aí agora falando que todo mundo fala do ataque sensacional do Barcelona, que realmente é um ataque foda, mas o ataque do Bayern tem 90 gols marcados na Bundesliga em 31 jogos, e o ataque do Barcelona tem 33 jogos, 2 jogos a mais, e tem um gol a menos, 89 gols marcados. Então o Bayern conseguiu mostrar de novo essa superioridade na Bundesliga. Então não é só o título, mas é voltar a ser dominante de verdade, né? E acho que o Kompany conseguiu trazer essa identidade de volta para o Bayern. Tem suas críticas, tem gente que fala mal de alguns pontos dele, mas assim, a cobrança de sempre de estar num time grande, mas acho que ele, para a primeira temporada num time gigante que é o Bayern de Munique, acho que ele fez um bom trabalho dentro do que ele deveria fazer. Na Champions League acabou se complicando um pouco por causa de lesão, mas acho que principalmente isso era obrigação. Era ganhar a Bundesliga de volta e falar, cara, calma aí, a Alemanha é do Bayern, e acho que na próxima temporada é no mínimo pegar a semifinal de novo e, dependendo do nível de contratação e investimento, até uma final, né? Sim, sim. Cara, uma pergunta. Tu falou aí que foi uma temporada ótima do Company, que foi dominante e tal, mas diferente do que tava. E apesar de não Sim, perder tantas peças. sim, então, cara, eu vou até dar uma olhada aqui, porque o que você está falando aí agora, o Leverkusen ano passado fez 90 pontos, né? Então, em 34 jogos. Nessa temporada agora, o Leverkusen tem 67, então realmente ele faz uma temporada abaixo, mas assim, aquilo foi atípico, né, galera? A gente tem que ser sincero que os caras não perderam, né, a temporada toda, se eu não estou enganado. Foram campeões invictos. Então, isso, pô, jamais se repetiria. Acho que nem o Bayern conseguiu esse feito, então o Leverkusen conseguir de novo, então era impossível. Mas acho que assim, até o Bayern, se você for ver o Bayern agora tem 31 jogos e tem 75 pontos. Se o Bayern ganhar os 3 jogos que faltam, não vai pontuar tanto quanto o Leverkusen pontuou ano passado. Então, assim, para ver a dimensão que foi a campanha do Leverkusen ano passado, né? Então, acho que não é muito mérito do Leverkusen ano passado, e esse ano pode ser isso aí que você falou. Acho que faltou Inclusive o Leipzig, que competitividade. era um time que disputava também, esse ano foi mal pra caramba. Sim, acho que o Leipzig sofreu muito com lesão do Xavi Simons também. Teve muitos problemas no ataque também, de ver o Sesco, por exemplo, muito Sobrecarregado. sobrecarregado e até inconstante, né? Assim, sendo bem irregular durante a temporada. Então, acho que o Leipzig tem seus defeitos ali, né? Não é um time tão sólido quanto foi o do Leverkusen. O Leverkusen tem o Xabi Alonso, que faz um trabalho foda, então tem mais coisas do que só jogadores de qualidade, né? Mas um grande ponto também, que era o outro rival bem próximo do Bayern, que fez a temporada horrorosa na Bundesliga, foi o Dortmund, né? Isso aí a Pensou gente só tem que na falar. Champions. O Dortmund, assim, tô vendo aqui agora a tabela, eles ainda têm chance de conseguir a vaga na Champions, por incrível que pareça, porque quando estava tendo a quartas de final, eles estavam em oitavo. Agora eles já estão em sexto e estão 2 pontos atrás da zona da Champions. Então Se eu tem não me como ainda engano, conseguir a vaga. se eu não me engano, antes de reformular, eles chegaram a estar abaixo de décimo. Aí eles começaram a Exatamente. Não, reformulação, uma a retomada em campanha é bola, um tenebrosa. negócio ficou meio sinistro lá e eles começaram a dar resposta. É O que o Borussia Guirassi parece uns faz times magia, né? brasileiros, que larga o Brasileirão pra poder focar em Copa. Em E Copa, foi. Sim.
Então, assim, mas também tem um ponto que o Bayern, né, ele também tá aí ganhando essa Bundesliga, mas tem aquele tabu que, assim, já não sei quantas temporadas que o Bayern não consegue ganhar a Copa da Alemanha. A Copa da Alemanha vive sendo um problemão nas costas do Bayern, e acho que esse ano, afinal, por sinal, tem o Leipzig. Vou até dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que a Copa da Alemanha, afinal, é Stuttgart e Bielefeld, Não, e o da Stuttgart segunda tá morto. divisão. O Stuttgart tá morto. Então, Olha o Stuttgart na mas o Bundesliga. Stuttgart, ano passado, fez uma temporada também muito boa, né? Então, assim, é Tiraram um time 9, que Guirassy joga foi pro legal, né? Borussia. Chegaram a ganhar do Real Madrid na Champions. Sim. Então, assim, o Bayern sofreu nisso aí, não tá na final de novo, e só a Bundesliga é pouco, né? Por mais que seja, assim, tá recuperando esse título, não deixa de ser pouco. Mas tem aquele pano passado por ser a primeira temporada do Kompany, e quem acompanhou de verdade sabe que Dominou voltou a na ter Alemanha. dominância. Porque Exato. quando jogava com o Thomas Tuchel, o problema era esse, ganhava, até teve bom desempenho na Champions League, saiu até com um gostinho meio azedo na eliminação da Champions League, mas jogava mal, sempre jogou mal. Sim. Agora joga bem, perde jogos às vezes jogando bem, até como foi um pouco no confronto contra a Inter de Milão, se você for ver um pouco no geral, o Bayern não jogou mal, mas foi eliminado. Sim. Assim, com mérito também para a Inter de Milão, mas foi eliminado. Já contra o Celtic, que jogou horrível e quase perdeu. Exatamente. Esse foi o pior jogo da temporada, talvez, e todo mundo só fala desse. Impressionante. Eu gosto desse jogo. Aí, tudo bem, dominou na Bundesliga, vai ser campeão. Na próxima temporada, não chegou nem na semi da Champions. Tem pressão? Tem, com certeza. Com certeza. Até porque, né, assim como o Real Madrid vai ter uma limpa agora, acho que o Bayern vai ter uma limpa. Tem jogador aí que tá fazendo hora extra no Bayern, que é o Gnabry, é o Coman, é o Goretzka, que contestado toda temporada, mas talvez fique para compor elenco. Acho que, assim, se livrar do Coman e Gnabry vai ser muito difícil. Acho que o Coman deve conseguir acabar indo para a Arábia, para algum lugar onde o Bayern consiga até fazer um dinheiro em cima dele, mas se livrar dos dois vai ser difícil. E acabou de fazer a pior decisão da temporada, que foi renovar com o Sané, mas, né, não tem jeito. É mais um aí que está encostado e que, por mim, não deveria ter renovado. É porque ele aparece no finalzinho da temporada para renovar com ele. Ele começou a jogar Esses bem caras agora são no final. safados. O Gnabry foi a mesma coisa, mano. Mas esse aí não engana mais, não. Complicado. Agora fazer uma pergunta para vocês dois. Título da Bundesliga do Bayern de Munique parece tudo igual, mas todos eles têm algum detalhe, né? Alguma coisa especial. O que vocês marcariam assim como o ponto assim, diferente dos outros 33 da Bundesliga? É o primeiro do Kane, é o último do Miller? O que vocês acham que vai marcar esse título? Cara, eu acho que o último do Miller não é tão relevante assim ser uma Bundesliga. Acho que é pouco, sabe? É o que eu falei, é pouco para uma última temporada dele. Ainda mais a final da Champions League sendo em Munique, ninguém esperava só uma Bundesliga. É uma despedida feia, né? Então, acho que só a Bundesliga não é tão legal assim, né? É uma despedida digna, mas não é nada especial, né? Então, acho que fica mais na conta do Harry Kane, mas isso é uma coisa muito mais individual do que coletiva, para ser sincero, né? Então, assim, pro Bayern, acho que se você for ver como um time, assim, o que a gente consegue tirar dessa Bundesliga pro Bayern pro futuro, acho que tem muito da temporada muito boa do Olise, sendo talvez o melhor jogador do Bayern da temporada, foi uma contratação certeira, e é um jogador aí que o Bayern pode apostar para os próximos 4 anos no mínimo. Então, acho que esse é o maior detalhe da temporada, é o acerto na contratação do Olise. Tu puxou uma boa agora, hein? Porque o Olise veio lá do Crystal Palace, pouca gente conhecia ele. Sim. E ele chamou muita atenção nessa temporada, principalmente na Champions League. Não onde sentiu, ele né? foi... O peso. Não, o Kane, como a gente vai falar ainda dele, não puxou tanto a responsabilidade. E nos grandes jogos mesmo, eu via mais o Olise puxando para dentro, batendo de canhota, driblando todo mundo, entrando na área. Joga Teve muita aquele bola aí. lance contra a Inter de Milão que ele driblou, nossa, deixou o Bastoni todo mundo na merda ali. Nossa, era para ter entrado ali, né? E que depois ele deu o passe pro Kane e o Kane chutou na trave, né? E aí você vê, e são coisas que acontecem, né? E assim, se o Kane tivesse botado aquela bola para dentro, talvez o Bayern teria passado. É o famoso efeito borboleta, né?
Sobre o Então, Thomas Müller, essa Bundesliga é mais uma vai ser a 13ª dele, né, cara? Então, como você falou, até com gostinho de poderia ter sido mais essa despedida dele. sim, com certeza. E ele não foi um cara muito participativo nessa Bundesliga. Então, se ele fosse o artilheiro ou o líder de assistências, como ele foi em, acho que talvez pelo menos 5, 6 temporadas, que ele foi líder de assistências, ele já foi líder de assistência da Bundesliga, acho que com 21 assistências em certas temporadas. Então, acho que ele teria sido mais especial. Mas essa temporada ele foi banco grande parte da temporada, não jogou tanto, teve até... E, assim, sempre aceitando muito bem esse papel. Então, isso também faz dele, assim, ser muito respeitado pela torcida, nunca Aumenta ter que... ainda mais a lenda. Pô, muito mais, né? Assim, você vê que o cara não quer sair pela porta dos fundos, né? Ele entende, respeita, ele não se coloca maior que o clube, e isso é muito da mentalidade do Bayern. O Bayern não deixa o jogador crescer para cima do clube e ser uma estrela, né? Assim como Sim. a gente já viu em outros clubes acontecerem. Uhum. Não, então, mas é impossível não falar da estrela, né? Ou pelo menos o jogador mais conhecido do grande público, que é o Harry Kane. E, pô, Sim, durante muitos anos a piada, né, seguia que o Harry Kane, né, não sim. tocava na taça. Mas não vai tocar na E taça, não, porque não é taça. É um. É um. Como é que fala? Ah, tá. É é um um tipo um prato, é um círculo. prato. É um prato. É Uhum. um prato. Então não é taça. Ele segue sem levantar a taça, amigo. Ó, detalhe importante. Então, É, então a piada pode seguir, então. pode Pô, e seguir, pô. né? Então, Podia ter maravilha. ganhado uma Copa, né, esse ano, mas não ganhou. Não ganhou. Mas, caraca, o Porque moleque é alérgico a título mesmo, mano. Porque a É, Bundesliga é cara. muito difícil do Bayern impressionante. perder. Então, aí isso que eu ia perguntar. Já foi meio que respondido pelo Max, né, que é o torcedor aqui, mas a questão é: o Bayern de Munique ganhou a Bundesliga por causa do Harry Kane, ou o Harry Kane só ganhou a Bundesliga porque estava no Bayern, e aí agora acabou com essa seca de troféus? Acho que isso aí é bem fácil de responder, né? Vamos ser muito sinceros. Tipo assim, eu gosto do Harry Kane. Acho que assim, se eu colocar ele lado a lado com o Lewandowski, pô, até hoje em dia eu escolheria o Lewandowski, Ah, trocaria tá, eles na isso que eu ia hora. falar. Eu ia falar, pô, são dois grandes, mas eu Trocaria. acho que Se eu dá tivesse pra que gente também. tivesse a opção agora, tipo, pô, quer trocar o Harry Kane pelo Lewandowski de novo? Não sei se com a idade, talvez assim, mas no início da temporada eu teria trocado. Acho Uhum. loucura. Oi? Fala aí. Acho loucura total. Tu acha? Mano, Eu vou não. falar que esse ano o Harry Kane vai ganhar por causa do Bayern. Mas ano Sim. passado ele não ganhou por causa do Bayern. Porque tinha Harry Kane jogando pra caralho. Em 2 anos ele já meteu quase 100 gols pelo Bayern de Não, Munique, irmão. artilheiro de tudo. Isso aí, número não pode reclamar, mas que ele é todo Sim. duro, ele é todo duro, meus amigos. Tá Mas, maluco? cara, Também sabe jogar deixa eu de te falar 10, ele é brabo. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Você acha que se o Guirassy tivesse no Bayern, quantos gols ele teria feito? Pô, uns 20. Bom ponto. Tipo 25. assim, eu acho que o Harry Kane fazer a quantidade de gol que ele faz, não vou dizer que é obrigação, mas, Natural. assim, o Bayern atualmente não tem mais pontas como Ribéry e Robben, que são pontas que fazem gols. O Olise, por exemplo, deu 13 assistências na Bundesliga e acho que fez 7 ou 8 gols. Cara, acho que o Ribéry fazia mais que isso por temporada. E esse é um até ponto que tá rolando um debate atualmente no Twitter sobre a saída do Rodrigo. E eu sou um dos grandes incentivadores dessa contratação do Rodrigo para o Bayern. Acho que seria muito interessante por isso. Porque eu acho que o Kane precisa de alguém para dividir gols. E não só ele, mas o Bayern precisa de alguém para dividir gols com o Kane. Porque quando tem um jogo como foi contra a Inter de Milão e a bola não chega nele, ou a gente não consegue forçar o jogo no atacante, cara, fica todo mundo tentando procurar o Harry Kane, procura o Harry Kane, não acha e não sabe o que fazer. E aí acontece o que aconteceu com o Olise. Fica tudo nas costas de um cara só. Então acho que falta um ponta que saiba finalizar, um ponta que saiba bater de fora da área. E o Sané já foi esse cara, mas não é hoje em dia. Caraca, imagina, Rodrigo na esquerda, Olise na direita, Kane, Musiala, zero o jogo. Ia ficar Mas um aí que tá, timaço. né? Tem que abrir mão do Wirtz, né? Pra isso acontecer. É. Pô, não Então, dá, então não assim, dá. Musiala vai vir pra Difícil, esquerda, não tem Rodrigo, não. é complicado, é complicado. O Bayern não é um time que abre tantos cofres assim. Ultimamente tem tido declarações da diretoria falando, criticando muito o futebol atual, falando de que essa loucura de sempre pagar mais de 80 milhões de jogadores não é uma política sustentável, que o futebol não consegue se E manter, o os Bayern clubes não informa, né? conseguem se manter. É um É bom muito. informador.
É muito complicado, né, cara? Porque se você for ver, se você for investir sempre 80, 100 milhões por temporada e você não consegue vender isso, realmente não sustenta o clube, né? Então, principalmente clubes que não têm tanta audiência e tanto marketing, tanta imagem como o Real Madrid e Barcelona, né? Sim, sim. Cara, um comentário sobre Harry Kane. O cara já foi vice de. Ele já perdeu final de Champions, final Mas de não jogou, né? Eurocopa. Na final de Champions ele não jogou, isso aí. Da Eurocopa ele jogou. Sim. Ele já perdeu Copa da Liga também. Já perdeu Copa do Mundo Sub-20 pela Inglaterra, perdeu a final. Caralho, onde é que tu tá vendo isso, cara? Eu vi, filho. Eu vi. Eu Que fui isso? pesquisar É antes do cria do vídeo. Tottenham. Cria do Tottenham é um problema. Mas eu acho que é isso, cara. Ele passou muito tempo lá e impregnou. Agora Não, vai sair, vai tomar um banho de mas tem cerveja. um detalhe também, né? Assim como o PSG tem a chance de conquistar a Champions sem o Mbappé agora, o Tottenham tem a chance de ganhar a Europa League agora. O Tottenham tá na semifinal da Europa League. Tem o Que United isso, no jogando aquela caminho. bolinha? Eu Ué, não tava ligado. tá, pô. Eles estão na semifinal. E pode ser que o Tottenham ganhe a Europa League na primeira temporada sem o Kane. Tem um time invicto em competições europeias na temporada. Esse time é o Manchester United. Rubem Amorim tem um plano. E a Europa Deus me League. livre. Testemunha a Europa League. É, pode ser, né, Eu também. prefiro, hein? Eu prefiro ver Manchester United campeão do que Tottenham. Não, mano, isso é quase que um playoff para ver quem não vai cair no inglês, né? Porque o inglês só cai em 3, porque estão os dois ali na rabeira, né? Só faltou um É, Wolverhampton nessa Europa League aí para aparecer ser o playoff da, sim. da Premier. Papo Mas reto. é isso, rapaziada. Agora já estamos saindo um pouco do assunto. Vou encerrar por aqui. Alguém quer falar mais alguma parada para poder finalizar? Cara, então, acho que a gente podia só, né, concretizar aqui que acho que assim, a gente falou do Thomas Miller, né, acho que a gente podia só realmente cravar aqui, que assim, é muito claro que o Thomas Miller fica na lista de, se não o primeiro, top 3 maiores ídolos da história do Bayern, né, encerra um Sem Uhum. dúvida. ciclo muito foda, não só pelo Bayern, porque eu acho que assim, para você ser ídolo do Bayern, tem uma coisa muito atrelada, que é jogar pela seleção alemã. Então, assim, é muito difícil você ser do Bayern e fracassar na seleção alemã. Não existe isso. Eles andam muito lado a lado, né? É uma relação muito única de Bayern de Munique e seleção alemã. Que a seleção alemã sempre foi muito povoada por jogadores do Bayern. Então, se você não desempenha na seleção alemã, você, sabe, tá faltando alguma coisa. E o Thomas Miller, cara, já foi artilheiro de Copa do Mundo, é um dos maiores artilheiros de Copa do Mundo até hoje, né? Acredito eu. E, assim, tem muita história, cara. Muita história. Tipo, acho que ele estourou muito novo. Foi um jogador que mudou. Ele era muito goleador no início da carreira. Papai do Barcelona. Pô, assim, tem muita história para contar, cara. Muita história para contar. E um cara, assim, uma personalidade muito foda também. Acho que ele é um cara que eu admiro muito, até pelo extracampo. Se você vê a personalidade dele, já deu entrevista até nos tempos de Copa do Mundo pro Bolívia do Desimpedidos, assim, aquela entrevista, pô, você vê que é um cara muito gente boa. Ele é Muito, resenha. muito tranquilão Sim, e, sim. assim, porra, só Porque elogios. pelo menos a nossa geração, 30 anos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, vai lembrar do Miller daqui a 20, 30 anos, vai falar, não, o Exato. Bayern de Munique da época do Miller lá. Bayern do É, Miller, exatamente. É que são tantos Bayerns do Miller que a gente fica até com dificuldade de O saber qual. Bayern Se é é um o do time Miller do cheio. Robin ou do Miller enfim, exatamente. do Olise. Mas com certeza, para mim no último dia, quando o Miller estiver lá no centro de treinamento, for esvaziar o armário, essa parada, vai ter um cara lá para medir ele, porque ele vai virar busto, irmão. Vai virar estátua. Vai. Então, o Bayern é um time muito cheio de ídolo, né? E uns ídolos alemãos, assim, que aqueles caras, tipo, ficam mais marcados. Como o Max falou, a Sim. seleção da Alemanha conta muito também, porque tem essa ligação com o Bayern. Pra mim, Miller só bate de frente com o Beckenbauer mesmo. É, É, sim. E tem óbvio, o Uli Hoeneß também e o Lothar Matthäus também, né? Então, é. esses dois também que são muito. Só que eles são muito ativos no clube, têm opiniões muito polêmicas, então acho que tem todo A esse galera problema. vai comentar Neuer aí, pô. O Neuer nem foi criado nas canteiras do Bayern, pô. É do Mas Schalke, vai pô. estar também, vai tá no top Pô. 10 também, pode ter certeza. O Se fosse, cara é bota o. Ribéry, Robben na história, mas os caras também, pô, tem Sim, muito cara mas maior. eu Tem um acho que cantinho para eles. O cantinho deles está lá no museu, tá irmão. lá Ninguém também. tira, São não. Mas ídolos. dos grandes, Estamos falando realmente de o top Miller. 3 aqui. Sim, não, é top 3 não, com certeza não. Mas eu tenho só uma perguntinha Aí. para finalizar aqui para Ah, vocês. Quando eu falo o nome Thomas Miller, o que vocês pensam? Qual momento vem à cabeça? Pô, eu acho que vai ser Assim, o mesmo de geral, mano.
Assim, aquele dia, né? Aquele dia, né? Aquele dia, mano. 7-1. Pô, eu lembro daquele com a camisa do Flamengo. Eu lembro dele com a camisa do Flamengo. Da seleção da Foda. Alemanha, vermelho e preta, mano. Aquela seleção Foda. realmente. Eu não gosto Aquilo nem ali pra muito mim de marcou. lembrar, mas é realmente a primeira lembrança que vem. Nem sempre é Então, positiva, né? estranho, porque eu, como torcedor do Bayern, meu momento não é esse. O momento que eu lembro muito do Thomas Müller é realmente ele passando o carro no Barcelona. Eu Qual lembro ano? muito. 2018? Cara, eu acho que foi eu não lembro quanto foi o placar final, mas foi quando ele meteu 2 gols no Barcelona, cara. No Barcelona da época do 8-2? Messi mesmo, assim. Acho que foi 8-2, cara. Acho que foi 8-2. Do Assim, jogo massacre. histórico, né? Tipo, não tem como. Sim, sim. Papo Rapaziada, reto. O passando Miller. dos 20 minutos. Rodrigão, quer finalizar aí? Pedir pra rapaziada que tá dando essa Tamo moral pra junto, gente até agora? rapaziada. Dá o like aí, pô. Quem gostou do vídeo, comenta aí quem é o maior ídolo do Bayern, o que vocês acham do Bayern, como vem pra próxima temporada. Segue a Quem gente aí, precisa inscreve. contratar, quem precisa É, vender. Ideias de contratações, isso aí. Segue também lá o Twitter do Max, o X, né? Que é o Apitaí BR, não é isso? Isso aí. Porra, os caras dão as dicas lá de aposta, as Análise de odds lá. árbitro de equipe, a gente joga tudo lá. Informação privilegiada para sua aposta coisa ficar na boa, rede. exatamente. O moleque é É brabo e isso, né? conceituado lá na rede social lá. Pô, Daquele jeitão. É isso. Mais uma pra conta, rapaziada. É isso, Tamo né? junto. é isso. Valeu, abração Valeu. aí.